A paz do Senhor, povo de Deus, meus amados irmãos e irmãs, eu desejo-lhes a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Hoje, mais uma vez, para fazermos a leitura do livro de 2 Reis, Darmos continuidade nesta leitura maravilhosa. Já concluímos todo o livro de 1 Reis, agora estamos no terceiro capítulo do livro de 2 Reis, e é muito importante que você acompanhe comigo a leitura, para nós sabermos quem é Deus, qual o objetivo da nossa comunhão com Deus e conhecermos um pouco da história dos nossos antepassados. E através da leitura nós vamos saber que até que ponto o Senhor foi misericordioso com a humanidade, ao ponto de que pela sua infinita graça e misericórdia Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo para redimir todas as nossas transgressões, todas as nossas culpas, ou seja, o nosso pecado ali na cruz do Calvário, Ali Ele cravou tudo que nós devíamos e rasgou a cédula que nos acusava, nos tornando assim santos, irrepreensíveis diante de Deus, se assim nós seguirmos daqui para frente completamente a palavra do Senhor. E como nós temos a plena certeza de que é impossível nos tornarmos santos, ou seja, separados do mal 100%, então Ele fez algo melhor ainda. Ele derramou do seu Espírito Santo após a sua ascensão aos céus. Ele derramou do seu Espírito Santo para que hoje Ele esteja dentro de mim, intercedendo junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, quando muitas vezes eu cometo erros, eu peco na presença do Senhor, não é isso? Então, hoje o Espírito Santo de Deus é a última geração que nós estamos vivendo. Já vivemos a geração do Pai, vivemos a geração do Filho e vivemos a geração do Espírito Santo, não é isso? Então, vamos fazer a leitura e assim, capítulo após capítulo, nós vamos pegando intimidade com a leitura da palavra do Senhor, nós vamos nos aperfeiçoando no conhecimento, na verdade de Deus, e assim nós nos tornamos servos de Deus, pelo que nós acabamos, ou seja, pelo que nós iremos saber de que somente a graça de Deus é que pôde nos apresentar diante do Pai para sermos santificados por Ele e termos uma vida eterna ao seu lado para todo sempre, meus amados? Então, o hábito da leitura, por isso eu estou com Deus neste propósito de sempre gravar este vídeo aqui, para despertar não só em mim, mas em vocês o hábito da leitura da palavra de Deus. Então não é ministração da palavra, não é reflexão, não é nada. Leitura da palavra de Deus, Isto é bom para mim, me aperfeiçoa, até quando eu faço as minhas ministrações na congregação ou em outras congregações por aí afora, É bom demais para mim e consequentemente para vocês também. Amém? Vamos orar ao Senhor. E de antemão já quero lhes pedir que após eu gravar este vídeo aqui, eu baixo ele e posto no meu canal do YouTube. E para os que me seguem lá no meu canal do YouTube, eu peço mesmo que compartilhe tanto lá como aqui, para que outras pessoas possam ser alcançadas, E também, se for da vossa vontade, inscrevam-se no meu canal. Isso vai me fortificar, vai me ajudar e é um incentivo a mais, não é isso? Então, de antemão, já quero lhe agradecer pela sua atenção, quero lhe agradecer por estar aqui juntinho comigo e que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus, o Espírito Santo de Deus, que Ele continue a nos estimular a leitura da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, Deus de graça e Deus de misericórdia, Deus criador dos céus e da terra. Na tua santa e gloriosa presença, Deus, agora em oração, pedindo a Ti, Espírito Santo de Deus, que venha despertar todos os dias em mim, mas também a esses, meu Senhor, que me assistem,
que tenha sempre o hábito da leitura, pois eu sei, meu Senhor, por ler constantemente, eu sei que muitas vezes estamos até abatidos, e quando começamos, Senhor, nos deleitar na Tua Palavra, Senhor, automaticamente Teu Espírito Santo fala conosco, nos traz revelação, nos dá a dimensão da Tua santidade, do Teu poder. Você mostra quem Tu és, Senhor, mostra quem nós somos e qual a real, Senhor, a real afinidade que Tu quer ter com cada um de nós. Então, meu Senhor, o hábito da leitura, Senhor, desperta em mim e desperta nesses que me assistem. Espírito Santo de Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus. Aleluia, Deus. Capítulo 3 do livro de 2 Reis está escrito deste jeito. Vamos fazer a leitura. Preste atenção que nós vamos falar de 4 reis e um profeta, além da história, lógico, que diz assim: E Jorão, filho de Acabe, iniciou o seu reinado em Samaria sobre Israel no ano 18 de Josafá, rei de Judá, e 12 anos reinou. Então aqui nós já falamos de Acabe, que morreu. Então Jorão, o seu filho, iniciou o seu reinado, e ele faz uma comparação com o rei Josafá, que estava reinando já há 18 anos em Judá. Vocês sempre vão ouvir essas comparações quando falamos de reinado, quando a história conta de reinados. Preste atenção, vou repetir o versículo de número 1. E Jorão, filho de Acabe, iniciou o seu reinado em Samaria sobre Israel, Samaria a capital, Israel o país, no ano 18 de Josafá, rei de Judá. Judá, outro país, e a capital Jerusalém. Então, Jorão iniciou seu reinado no período do rei Josafá. Um em Israel, o outro em Judá. E 12 anos reinou. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, embora não como seu pai e a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai tinha feito, mas aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, e não se apartou deles. Versículo 4, agora nós vamos falar do profeta da época desses reis. E então, vamos falar do 4º rei. E então Mesa, rei de Moabe, era proprietário de gados e pagava ao rei de Israel tributo, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros, 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com as suas lãs. Mas ao morrer Acabe, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Ou seja, o rei de Moabe se rebelou contra Jorão, que era o rei de Israel. E saiu então de Samaria o rei Jorão e passou em revista todo Israel. Ou seja, a leitura está nos dizendo que Jorão saiu de Samaria e percorreu todo Israel, né? Fez um levantamento do que era e do que tinha todo Israel. E foi e enviou a dizer a Josafá, esse Josafá aqui eu já lhes disse, rei de Judá, o rei de Moabe se rebelou contra mim. Irás tu comigo a peleja contra Moabe? E ele respondeu: Irei, porque como eu sou, assim tu és. Como é o meu povo, assim é o teu povo. Como são os meus cavalos, assim também são os teus cavalos. Versículo de número 8. E disse ele, por que caminho iremos? E ele respondeu,
pelo caminho do deserto de Edom. Pelo caminho do deserto de Edom. Só virar a página aqui e prender por causa da ventania. E partiram, pois, o rei de Israel e o rei de Judá, junto com o rei de Edom, e deram uma volta numa jornada de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado, nem para o gado que foram com eles. Então disse o rei de Israel: ai de nós, porque o Senhor convocou estes 3 reis para entregá-los nas mãos de Moabe. Mas então Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Vá aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. E o rei de Israel lhe respondeu: não, porque o Senhor ajuntou estes 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. E Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não tivesse respeito à presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti. Não olharia para ti, nem te veria. Mas agora me traga um tocador. E enquanto o tocador tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: assim diz o Senhor: fazei muitas covas neste vale. Porque o Senhor diz assim: não vereis vento, nem vereis chuva. Entretanto, este vale será cheio de água, e beberei vós e os vossos animais, e o vosso gado. E se isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, ele entregará também os moabitas em vossas mãos. E vós ferireis toda a cidade fortificada, todas as vilas formosas, e destruirei todas as boas árvores, e entupirei todas as fontes de águas, e destruireis com pedras toda a terra fértil. E aconteceu que, pela manhã, quando se ofereceu o sacrifício, eis que vieram águas pelo caminho de Edom, e a terra ficou cheia de águas. E todos de Moabe, quando ouviram que os reis subiram para guerrearem contra eles, ajuntaram-se todos os que tinham idade de cingir cinto para cima, e ficaram na fronteira. E se levantaram pela manhã bem cedo, e luzindo o sol sobre as águas, ou seja, brilhando o sol sobre as águas, viram-os de Moabe de longe, as águas vermelhas como sangue. Oh, glórias, louvado seja Deus. Preste muita atenção na estratégia que Deus dá ao seu povo. Como o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de amor, um Deus de estratégia, é um Deus que está sempre presente a ajudar os seus, né? Quando o povo de Moabe, o exército de Moabe vinham, e logo pela manhã, quando o sol simplesmente brilhou sobre as águas, primeiro o Senhor mandou as águas, depois quando o sol brilha sobre as águas, eles viram a sombra, os de Moabe viram a sombra do exército israelita. Oh, glórias, louvado seja Deus. Versículo 23 diz assim, preste atenção: e se levantaram pela manhã bem cedo, e luzindo o sol sobre as águas, viram os de Moabe de longe as águas vermelhas como sangue, e disseram: sangue é isto? E de espada certamente os reis se revoltaram, e cada um matou ao seu companheiro. Agora, pois, Moabe, vamos à presa, moabitas. Mas quando chegaram ao campo de Israel, levantaram-se os israelitas e feriram os de Moabe, os quais fugiram diante deles, e eles avançaram impetuosamente às suas terras, ferindo ainda os de Moabe.
e assolaram as cidades, e em todas as herdades férteis lançou cada um a sua pedra, e as entulharam, e entupiram também todas as fontes das águas, e derrubaram todas as boas árvores, até que em Kir-Eresete deixaram somente as suas pedras. Porém, os fundeiros a cercaram e a feriram. E quando o rei de Moabe viu que a batalha contra ele prevalecia, tomou consigo 700 homens que tiveram espada para romper contra o rei de Edom, mas não puderam. Grande indignação contra Israel, e estes levantaram acampamento contra ele e retornaram para suas terras. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Concluída a leitura do capítulo de número 3 de 2 Reis. E nós vemos que nós falamos de 4 reis e nós falamos de um profeta de Deus, né? O qual trouxe a revelação ao povo de Deus, né? Então, meus amados, deixa eu dizer algo diretamente para o teu coração. Se Deus antes cuidava do seu povo, se Deus antes alimentava o seu povo, se Deus antes era com o seu povo, se Deus era um Deus estrategista para o seu povo, se Deus estava à frente da batalha com os seus, este mesmo Deus que reinou no passado é o mesmo Deus que reina no presente. Deixa eu dizer algo mais profundo ainda. Se antes Deus no Antigo Testamento tirava do seu espírito para colocar sobre aqueles que ele queria para executar a sua obra, hoje ele fez melhor, ele derramou do seu espírito sobre toda a carne. E por que nós vemos o povo de Deus operar maravilhas no passado e muitos de nós hoje não operamos do mesmo jeito? Estamos vivendo uma geração má, estamos vivendo uma geração enfraquecida, que ainda não pode comer uma comida sólida, que ainda me parece que tem que viver como criança, tomando leite, que ainda não é capaz de invocar o nome do Senhor e ter a fé que o Senhor simplesmente nos dá para executar a sua obra. Eu não estou falando de você simplesmente, estou falando inteiramente da obra do Senhor. Sabe, de levar a palavra de Deus, de compartilhar todos os dias, de buscar nos afirmarmos na presença do Senhor, de estarmos fortificados, de falar aos outros aí dos males que o mundo tem impondo sobre a sociedade, de dizer todos os dias que o mundo não nos oferece a salvação eterna, mas a condenação, de dizermos que há um que é sobre nós, que é soberano sobre nós, que é o Criador de todas as coisas, de levarmos a palavra de libertação, de cura, de salvação. Nós estamos vivendo uma geração enfraquecida. Nós estamos vivendo uma geração que tem a preguiça de ler a Bíblia, uma geração que tem preguiça de se dobrar na presença de Deus, de buscar Deus em oração, de conhecer verdadeiramente quem é Deus. Nós estamos vivendo uma geração que simplesmente adotam para si doutrinas de homens. Tudo